O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A solenidade da Ascensão do Senhor. Também hoje comemoramos o Dia Internacional das Comunicações, da comunicação social. Hoje nós vamos percorrer, então, na Ascensão do Senhor, Atos 1:11. E Deus nos comunicou assim, através da sua palavra, na leitura dos atos da ação apostólica da igreja. No meu primeiro livro, disse Lucas, autor dos Atos, ó Teófilo. Já é uma grande comunicação, e na palavra Teófilo está a maior comunicação que nós podemos ter entre nós. Teo é Deus e Filo é amigo, amigos de Deus. Não existe comunicação se ela não for horizontal e vertical. Hoje celebramos a glória do Senhor. O Senhor é ascenso ao céu. E na linha vertical, nós vamos então aclamar, louvar, bendizer. E não alcançaremos a plenitude de sua glória, porque a sua glória não tem fim. Como no salmista cantou: por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Ascenso não é assunção, é ascensão. Quando alguém está muito bem, indo bem no trabalho, indo bem na vida familiar, prosperando, a gente fala assim: está ascendendo, está subindo. E os cantos também nos ajudam a sentir a glória de Deus, essa dimensão da comunicação. Jesus é o mediador, está sentado à direita de Deus Pai com a nossa humanidade. Nós temos preferência no céu, e a preferência foi nos dada por causa de Jesus, que sobe ao céu, leva a nossa humanidade. Ele não leva apenas a humanidade física, ele leva a obra humana, o gênero humano, a realidade humana, a realidade terrestre com ele, e une a realidade terrestre com a realidade celeste. Então nós temos sim uma ligação estreita e íntima, de grande comunicação com os anjos, com os santos, com Deus. Nós podemos nos comunicar. Será? Sim. Só não se comunica quem não quer. Mas como eu devo me comunicar? Como é essa comunicação vertical? A sua oração é uma comunicação assim, de louvor.
Estou falando do lado vertical. Teófilo, amigo de Deus. Aí toda a parte do início do texto é essa comunicação vertical. Já tratei tudo o que Jesus fez e ensinou. E assim ele vai falando, vai também de modo explícito, toda a obra da salvação é colocada no texto de Atos 1:11. Então estavam reunidos e perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vai restaurar tudo? Que vai restaurar o reino de Israel, o reino físico? Eles perguntaram. A dimensão política, a dimensão social de Israel. Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, porque não é apenas uma restauração, não estreita uma restauração apenas, mas todas as restaurações, não só da casa de Israel, do povo de Israel, mas do mundo inteiro. Então nós temos aqui, quando cantamos, por exemplo, o Glória hoje, é uma comunicação de forma vertical. Geralmente nós cantamos e pensamos na glória infinita de Deus, na majestade de Deus. E lá quando está terminando o texto, os apóstolos continuavam olhando para o céu, continuaram na comunicação vertical. É interessante, agrada, facilita a comunicação vertical, mas ela não pode estar sozinha, sem a dimensão da comunicação horizontal. Como eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo o próximo que está do meu lado? São João disse: se você diz que ama a Deus e não ama o teu próximo, você é mentiroso. São João, da carta joanina, fala isso para nós. Então, quando os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia majestosamente, levando para o céu toda a realidade do Deus vivo que esteve entre nós, apareceram então 2 homens vestidos de branco e comunicaram assim: homens da Galileia, estão falando para nós hoje, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Agora vem a dimensão horizontal. Não fica aí só olhando para o céu. Não dá para ficar olhando para o céu o dia todo. Fica olhando para o céu o dia todo para você ver o que acontece. Não entra em casa o pão de cada dia, se não labutar, se não tiver o labor. Associe as coisas, a oração e a glória de Deus, e o louvor de Deus, a vida prática. Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como subiu. É aquela dimensão nossa da comunicação entre nós, que nós chegamos agora, não chegamos ainda no mais elevado, digamos assim, ainda tem muita coisa por vir, mas eu posso pensar com vocês que a gente não tinha celular, não é verdade? Não tínhamos, a gente precisava do telefone fixo, e quando aqueles orelhões que tinham nas praças, que a gente não tinha telefone em casa, a gente lá comprava ficha, o cartão. Eu ainda comprei ficha, aquelas fichinhas, tchum, 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 tchum. Engolia as fichinhas, aí você falava, você se comunicava. Por um lado, a comunicação cresceu. Então, homens da Galileia, como nós estamos nos comunicando? E aqui nós temos assim, de modo muito peculiar e bom, a Pascom, que nos ajuda na comunicação, nos ajuda cada dia, olharmos horários, festas, reflexões. É muito interessante e importante para a vida da igreja, utilizar bem os meios de comunicação, que outrora não, para nós parece arcaicos, mas
Era assim. Daqui a pouco estarão arcaicos esses meios que nós usamos. Alguém dizia assim um tempo atrás: olha, no futuro nós teremos um telefone que nós vamos poder ver a imagem da pessoa do outro lado. Aí disse: isso é impossível. Hoje não é impossível. Está acontecendo a comunicação. Mas e a comunicação plena? A comunicação do Evangelho, a comunicação de Cristo conosco, nossa comunhão com Ele, nossa fala entre irmãos e aquele que é o comunicador perfeito do Pai, perfeito. Toda a fala de Jesus, toda a palavra que sai da boca dele é palavra perfeita do Pai, é a comunicação perfeita entre os homens. Comunicadores eclesiais. Nosso maior conteúdo de comunicação é Jesus. É Ele que nós devemos comunicar sempre. E em tudo que é feito com relação a Ele, nas atividades pastorais, atividades dos movimentos, serviços eclesiais, Ele está na centralidade da comunicação. Você não olha ali você olha a comunicação, você vê a comunicação, te comunica, mas você diz assim: eu estou me comunicando porque eu preciso dessa fala de Deus na minha vida, e eu preciso também dar a resposta a Deus. Dar a resposta a Deus. E às vezes também tem as falhas da comunicação, quando nós não utilizamos bem esses meios. Nós não utilizamos bem, quando nos leva até o pecado. Esses meios nos levam ao pecado, porque o que o Zap tem separado de gente, tem unido, mas tem separado também. O Face, o Telegram e tantos outros, Twitter, une, mas separa. O que nós queremos? Nós propomos essa comunicação, que é a comunicação de Deus, na ascensão do Senhor. E é bonito hoje, esse dia de hoje, da comunicação. Faz pensar, sim, ir além de como nós podemos atingir pessoas o mais rápido possível. E por que ficamos parados diante da glória de Deus, se a maior glória de Deus somos nós? Meus irmãos, se a gente pegar os textos bíblicos, a preocupação de Deus é conosco. Em toda a Bíblia é com o ser humano. Ele cria em prol e coloca o homem no jardim para o homem se sentir bem. Ele salva o homem, ele tira o povo do Egito, ele faz maravilhas, ele sempre visando o quê? A pessoa, o outro. Deus se importa conosco. Deus, vamos dizer assim, gosta de nós, nos ama, nos ama. Essas manifestações são grandiosas do seu amor para conosco. É a grande prova de sua comunicação. Toda a história da salvação, a Bíblia é comunicação. Inclusive, se canta no mês da Bíblia, toda a Bíblia é comunicação. Toda a Bíblia é comunicação. E por que não tê-la e não fazer esse uso e usar o máximo possível e usufruir? Mas não é só usar. Nós tivemos até da Pascom umas orientações sobre comunicação no conselho paroquial, muito bom, para que a gente saiba usar também a palavra de Deus. É preciso sabê-la usar, sabê-la interpretar. Você não pode pegar um texto, um chavão, e achar que aquele chavão é para todos. Decorar versículos, capítulos, e dizer: olha que eu sei a Bíblia. Não, você não sabe Bíblia, você decorou. Bíblia é um contexto, é uma história de salvação, é a fala de Deus em plenitude. Hoje está assim, lê o enunciado, mas não se lê o restante. Aí a comunicação fica falha.
Porque quando vamos nos comunicar, é preciso ver o contexto, o pretexto das coisas. É preciso ver de fato o que se fala. E a melhor comunicação, me comuniquei por mensagem, não foi bom. Eu acho melhor você procurar pessoalmente e conversar. Porque Deus falou conosco pessoalmente. Ele não mandou um zap para você, não. Ele não mandou no Messenger uma mensagem para você, não. Ele veio aqui, nessa terra, e se fez homem, e se comunicou de modo pleno, em plenitude. Ainda que a gente cresça, e nós vamos, e o mundo vai se desenvolver na multimídia, isso vai crescer muito, nós não vamos nem ver coisas que estão por acontecer, mas ainda o que prevalece são as relações humanas, e é preciso resgatá-las. É inadmissível que um filho passe uma mensagem para a mãe que está na cozinha do seu quarto perguntando se o almoço está pronto. E acontece. Tem jovens que não estão falando mais com o outro. Eles não aproveitam a vida. Eles aproveitam o celular. Você está sentado numa mesa, eles estão ali. Eu estou falando, não estou falando dos outros, não. Estou falando da minha casa. Estou falando de sobrinhos, de primos. Assim, com os dedinhos, aqueles dedinhos, chega. É um negócio terror, é um terror. E aí vai. Aí você pergunta: você vai em tal lugar? Vou. Você já foi à igreja? Talvez vou, talvez eu vá. Não sei o que, é sempre meia comunicação, porque você está corrompido e sem saber, e a gente vicia mesmo, isso vicia, que chega ao ponto de precisar dizer, ou aqueles tipos também, meus irmãos, que estão dando na mão da criançada aparelhos para poder, toma o celular, fica aí, você fica entretido, eu consigo fazer meu serviço. A minha mãe não precisou, não. Era um pé na máquina de costurar e outro de olho em nós. Não, dá o celular para a criança. Tem coisas que não se dá para a criança. É comunicação perfeita, viver os momentos de nossa vida, nos comunicando. Que comunicação você tem com seu filho, a sua filha, com a sua mãe, seu pai, sua sobrinha, sua neta, sua avó, sua tia, seus irmãos, seus vizinhos? É para questionar, não é para lamentar que isso não nos serve. Nos serve bastante, mas não pode dominar-nos. Não pode dominar-nos. Não tem condições, é impossível. Não pode exercer o domínio sobre nós. Nós é que inventamos, nós é que fabricamos, nós que temos que ter o domínio sobre a máquina, e não na máquina sobre nós. Você entra no carro para dirigir o carro, e não para ser dirigido pelo carro. É diferente, meu Deus. E vem acontecendo esses exageros, como vem acontecendo essas coisas boas. Então, a grande comunicação para findar do Evangelho de Mateus, quando os 11 estavam na Galileia e que ascenso ao céu ele foi, nosso Senhor, no monte indicado por ele aproxima-se e fala: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, portanto ide. Essa é a maior comunicação que a igreja pode fazer e deve fazer, e vai continuar fazendo, está na índole da igreja. Fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e ensinando, não é só batizando, ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Não é só batizar. O batizado é o grande comunicador, que não é só batizado, mas que anuncia: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Sempre observando o que ordenei. E observar o que ele ordenou é se comunicar bem. Tivemos até campanha da fraternidade já com este tema da comunicação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.